O líder supremo do Irã se esconde no subsolo, com seus principais generais mortos e o país sangrando em uma guerra impossível de vencer. Então, quando seus negociadores se sentam para redigir uma proposta de paz para os Estados Unidos, você esperaria termos de rendição. O Irã enviou uma carta a Trump, exigindo que os Estados Unidos suspendam todas as sanções, descongelem ativos iranianos e não interfiram em seu programa nuclear. Mal sabiam eles que essa carta estava prestes a tornar as coisas 10 vezes piores para o Irã. Agora, o cessar-fogo está por um fio. Contra-torpedeiros dos Estados Unidos estão voltando para suas posições. E até mesmo a China, o aliado mais próximo do Irã, está silenciosamente apunhalando-os pelas costas. A ilusão da Guarda Revolucionária Islâmica vai se tornar o fim do regime iraniano. Para entender por que o Irã age como se estivesse vencendo a guerra, apesar das evidências contrárias, vamos analisar o que ocorreu. Começando pela proposta de paz enviada pelo Irã. Aqui estão os detalhes conhecidos desse plano. E é importante ressaltar que não temos todos os detalhes, mas aqui estão os mais importantes. O Irã diz que a tecnologia nuclear não faz parte das negociações neste momento. O enriquecimento não é negociável em nenhum momento. E a indústria nuclear do Irã sempre foi e continuará pacífica. Medidas para proteger centros e ativos nucleares foram planejadas e executadas. Ou seja, o Irã só quer negociar o Estreito de Hormuz e o bloqueio dos Estados Unidos. Eles não querem negociar a questão nuclear até que a guerra já tenha terminado. Basicamente, isso é o que o Irã estava oferecendo há cerca de 2 semanas. E parece que as exigências do Irã, ou a postura iraniana nas negociações, não mudaram em nada. Aqui está a declaração do presidente Trump depois que ele leu esse plano. Acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei nem um pouco. Totalmente inaceitável. Trump também conversou com Axios depois de ver o plano de paz, e a partir dessa entrevista, podemos obter mais detalhes sobre o que o Irã está tentando fazer. O presidente Trump diz publicamente: "Não gostei nem um pouco da carta deles. É inadequada e não é algo com que vamos concordar." O Irã vem explorando várias nações há 47 anos. Agora, antes de olharmos para a resposta iraniana, deixe-me fazer um resumo do que os Estados Unidos estavam pedindo. Os Estados Unidos propuseram ao Irã um memorando de entendimento de 30 dias, que não representava um acordo de paz. Isso era basicamente um acordo para dar início às negociações. Mas, ao concordar com isso, o Irã basicamente diz que não fará nenhuma construção relacionada às suas instalações nucleares. Eles não vão mover nenhum urânio enriquecido enquanto as negociações estiverem em andamento. E, além disso, é claro, o Irã concorda que não buscará armas nucleares de forma alguma. Então eles diriam isso publicamente. E em troca de tudo isso, acho que os Estados Unidos estavam dispostos a oferecer algum alívio nas sanções. Os Estados Unidos estavam dispostos a suspender o bloqueio se o Irã concordasse em abrir o Estreito de Hormuz. Esse era o memorando de entendimento. Em vez disso, o Irã agora está fazendo uma contraproposta, dizendo que, olha, eles querem o fim de todas as sanções dos Estados Unidos. Eles querem que as vendas iranianas sigam normalmente e a liberação de todos os ativos congelados ao assinarem o memorando de entendimento. E eles não vão falar sobre a questão nuclear neste momento. Eles querem discutir isso nos 30 dias de negociação após a assinatura do MAU. Hoje de manhã, perguntaram ao presidente Trump sobre o assunto, e esta foi sua declaração. Ouça. E com isso, vocês têm alguma pergunta? Você mencionou que iria se reunir com os generais sobre o Irã. Você recusou o acordo do Irã no fim de semana. Pode falar sobre essa proposta e, se possível, era só para quebrar o sigilo? Simplesmente era inaceitável. Sabe, muitos perguntaram, ele tem um plano? Sim, claro que tenho. Tenho o melhor de todos. O Irã foi totalmente derrotado militarmente. Eles têm um pouco de força. Provavelmente se fortaleceram durante esse período. Vamos acabar com isso em um dia. Mas eu tenho um plano simples. Não entendo por que você não diz a verdade. O Irã não pode ter arma nuclear. Eles são muito perigosos e voláteis. É uma coisa terrível o que aconteceu lá. Eles mataram 42 mil pessoas nos últimos 2 meses. 42 mil, pelo menos é o que sabemos. 42 mil pessoas. Eles mataram várias pessoas na última semana, mas mataram 42 mil pessoas há um mês e meio atrás. Eram manifestantes, desarmados, protestos, nada violentos. Agora, isso deve indicar que a guerra pode recomeçar.
ou que haverá outra ação dos Estados Unidos, pois o Irã age como se tivesse vencido, embora seus líderes ainda estejam escondidos, temendo a retomada do conflito. Mas as exigências não vêm dos líderes iranianos, e sim dos generais da Guarda Revolucionária Islâmica, que querem que essa guerra continue pelo maior tempo possível, porque sabem que podem obter mais controle sobre o país se os líderes forem eliminados durante uma guerra. Agora, parece que alguma ação dos Estados Unidos deve ocorrer muito em breve, porque o vídeo que vocês acabaram de ver era de algum evento relacionado à educação. Acho que um evento relacionado à saúde mental. Quando o evento começou, o presidente Trump compartilhou isso. Ele tem vários generais esperando para discutir o Irã após a reunião. Ouçam. Não vai demorar muito, porque um grande grupo de generais está me esperando. E isso também é importante, sabe? Tem a ver com o país absolutamente adorável chamado Irã. É assim que eles pronunciam. We will get started then. Okay. A Fox News também informou que o presidente Trump agora pensa em renovar o Project Freedom. Para quem perdeu, o Project Freedom foi uma missão militar para ajudar navios presos no Golfo Pérsico a sair, reabrindo o Estreito de Hormuz. Não completamente, mas pelo menos o objetivo era tirar os navios que estão presos no Golfo Pérsico há mais de 2 meses. Ouça só. O presidente Trump falou há pouco com John Roberts, da Fox News. Ele diz que agora está considerando renovar o Project Freedom, mas afirma que desta vez, os Estados Unidos guiando navios pelo Estreito de Hormuz seria apenas uma pequena parte do que seria uma operação militar maior. Quando se trata de negociações de paz, o presidente disse à Fox que o regime, abre aspas, vai ceder. Na última vez em que o Project Freedom esteve em vigor, tivemos vários navios de guerra dos Estados Unidos voltando ao Golfo Pérsico, basicamente atravessando o Estreito de Hormuz, entrando no Golfo Pérsico e depois saindo novamente. O Irã tentou atacar esses navios de guerra, mas falhou miseravelmente. Eles usaram seus pequenos barcos, drones e mísseis. Por outro lado, jatos dos Estados Unidos monitoravam as ações do Irã, localizavam onde escondiam equipamentos e armamentos, destruíam tudo e enfraqueciam o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz. Se o Project Freedom recomeçar, é de se supor que o Irã vai atacar novamente o navio de guerra dos Estados Unidos, o que praticamente encerra o cessar-fogo. Agora, o presidente Donald Trump foi questionado sobre esse cessar-fogo e o que isso significa. E aqui está o que ele disse. Ouça só. Por enquanto, o cessar-fogo continua em vigor. É incrivelmente fraco, eu diria. Eu diria que é o mais fraco no momento. Depois de ler aquele lixo, eles disseram, eu nem terminei de ler. Eles disseram, não vou perder tempo lendo isso. Eu diria que é um dos mais fracos. Agora, respira por aparelhos. Eles entendem, todos são profissionais de saúde. E doutor, suporte de vida não é algo bom, concorda? Diagnostic. Eu diria que o cessar-fogo está totalmente por aparelhos, onde o doutor entra e diz: senhor, seu ente querido tem aproximadamente 1% de chance de sobreviver. Sim. Senhor Presidente. Daniel, pode prosseguir. Um dos melhores repórteres de Washington. Obrigado. Agora, outro comentário interessante que ele fez foi relacionado aos curdos, que supostamente receberam armas para enviá-las ou repassá-las aos iranianos que estavam protestando em janeiro. Mas, infelizmente, as armas nunca chegaram ao Irã. Trump afirma que um grupo curdo, aliado à CIA, resolveu ficar com as armas. Agora, houve alguns líderes curdos que vieram a público dizer que isso não aconteceu. Mas existem diferentes partidos curdos que operam no lado leste do Iraque e até mesmo no lado oeste do Irã. Não sabemos ao certo a que grupo o presidente Trump se refere, mas aqui está sua declaração. Ouça. Os lunáticos querem lutar até o fim. Vai ser uma luta muito rápida. Mas é assim que eu os chamo. Vocês têm, assim como no nosso país, nós também temos lunáticos. Eu os chamo de lunáticos. Eu também os chamo de pessoas estúpidas. No Irã, há moderados querendo um acordo e lunáticos. Acho que os moderados temem um pouco os lunáticos. Mas por que não? O nível de ferocidade dos protestos, você sabe, as pessoas estão assistindo, elas querem ir para as ruas, elas não têm armas de fogo.
Esperávamos que os curdos nos dessem armas, mas nos decepcionaram. Só recebem, recebem, recebem. Eles têm ótima reputação no Congresso. O Congresso diz, eles lutam muito. Eles lutam muito quando recebem para isso. Então estou muito decepcionado com os curdos, mas eles receberam. Eu disse que não ia funcionar. Acho que tenho que dizer isso. Eu discordava deles, mas entregaram. Disse que nunca conseguiriam. E eu estava certo. Eu gosto de estar certo. Nesse caso, que pena. Mas nós enviamos, agora... Enquanto tudo isso ocorre, a China faz algo um tanto chocante, ao menos para o Irã. Há cerca de 3 dias, falamos sobre a sanção dos Estados Unidos à refinaria chinesa por comprar petróleo iraniano. Depois, o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei dentro da China dizendo que qualquer país que opere dentro da China não deve seguir as sanções. Adivinha? Xi Jinping parece recuar no que disse. Veja este relatório da Bloomberg. A China pediu aos bancos que parem de conceder novos empréstimos à refinaria sancionada pelos Estados Unidos. Esta é a refinaria pela qual a China lutava há poucos dias, dizendo a bancos e empresas que não precisavam se preocupar com sanções dos Estados Unidos. A lei aprovada pelo Partido Comunista Chinês deixou bancos e empresas em situação constrangedora, porque se eles não seguirem as sanções, estarão violando a lei dos Estados Unidos. E se seguirem as sanções, estarão violando a lei chinesa. Agora, parece que a China está voltando atrás em sua palavra, porque os reguladores financeiros aconselharam os maiores bancos do país a basicamente não concederem nenhum empréstimo às 5 refinarias que os Estados Unidos sancionaram. Isso deve estar relacionado à reunião do presidente Trump, marcada para 15 de maio, daqui a cerca de 4 dias. No dia 13 de maio, Trump vai voar para a China, sendo essa a primeira visita oficial que um presidente dos Estados Unidos visita a China em mais de 9 anos. Essa visita, muito importante, deveria ter ocorrido em abril, mas foi adiada pela guerra no Irã. E agora parece que a China não quer adiar novamente, ou talvez Trump não queira adiar de novo. É por isso que essa reunião está acontecendo, mesmo que as negociações com o Irã não estejam realmente avançando de forma positiva. É muito duvidoso que uma guerra recomece antes dessa reunião. Mas vai saber. Tanto para os Estados Unidos quanto para a China, ambos preferem evitar falar sobre o Irã. Infelizmente, se a guerra continuar, ambos os países precisarão discutir isso. E além disso, ainda tem as negociações comerciais, que deveriam ser o foco principal dessa reunião desde o início. Mas eu imagino que o Irã vai ofuscar qualquer outro assunto que esses países queriam discutir. Agora, isso é algo que vamos acompanhar de perto. Faremos um vídeo separado destacando o que todos devem observar. Expectativas para a reunião. O que Estados Unidos e China esperam e por que isso é importante. E claro, vamos acompanhar a reunião enquanto ela acontece do começo ao fim. Então, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo para não perder esses vídeos. Agora, vamos comentar uma das notícias mais chocantes do fim de semana. E tem a ver com um aeroporto secreto temporário montado em um país que não estava envolvido nesta guerra. Dá uma olhada. Isso é do Wall Street Journal. De acordo com essa reportagem, Israel montou uma pista de pouso de 1,9 quilômetros, ou aproximadamente 1 milha de comprimento, construída no meio do deserto ocidental do Iraque, para que eles possam transportar sauditas durante essa guerra com o Irã. A pista não existia antes de 23 de fevereiro, apenas 5 dias antes do início da guerra. Mas então, poucos dias antes da guerra, essa instalação foi montada e abrigou forças especiais, servindo como um centro logístico para a Força Aérea de Israel, que estava realizando ataques dentro do Irã. Eles também tinham uma equipe de busca e resgate posicionada nesse local, caso um piloto israelense fosse abatido dentro do Irã. Felizmente, nenhum piloto israelense foi abatido, mas quando o caça F-15 dos Estados Unidos foi abatido perto de Asfahan, os israelenses se ofereceram para ajudar os Estados Unidos usando essa mesma base. Felizmente, as forças dos Estados Unidos resgataram os 2 aviadores sem ajuda de Israel. E isso me leva ao segundo ponto. Israel não é o único capaz de fazer isso. Tenho quase certeza de que os Estados Unidos fizeram algo semelhante nesta mesma guerra. Não temos todos os detalhes, mas os que temos vêm do presidente Trump. Fico um pouco desconfiado porque não acho que ele deveria ter dito isso publicamente, mas ouça a declaração. São 4 ou 5 anos. E ele disse, bem, eu não quero falar mal de ninguém, então prefiro não comentar sobre isso. Eu achei isso legal, tudo bem?
Mas eu disse, tudo bem, me diga como você vai fazer isso. Bem, senhor, nós usamos esta base aqui e estamos a centenas de milhas de distância. E quando os aviões chegam ao alvo, precisam voltar e reabastecer, pois estamos muito longe. Eu disse, por que fazemos isso? Porque não queremos ofender outros países. Eu disse, temos muitos aeroportos portáteis, certo, Pete? Eles estão por todo o Oriente Médio, pistas portáteis que você instala e remove. Nós temos equipamentos, ninguém tem as coisas que nós temos. Temos aeroportos que parecem melhores do que o aeroporto Kennedy. E eles são construídos na areia. Levamos 2 minutos para construir. O equipamento é incrível. Dá para pousar qualquer avião nele, certo? São portáteis. Temos muitos, senhor, e precisamos usá-los. Perguntei, por que não usamos? Não queríamos ofender outro país. Posso te perguntar algo? Você está no deserto. Outro país saberia se estamos decolando de alguma pista no deserto? Eles não teriam ideia, senhor. Eles não têm radar. Eles não têm nada. Então ele explicou. Então queremos atingir o senhor de 17 locais diferentes. Queremos atingi-lo pela esquerda. E nós o atingimos aqui. E queremos atingi-lo pela direita. Claro, e queremos atingi-lo por cima. E queremos atingi-lo por baixo. Leste, oeste, norte, sul. Senhor, eles não vão saber o que está acontecendo. E nós vamos nocauteá-los. Agimos de forma politicamente correta. 5 anos a gente ligava. Agora sabemos que na missão de resgate, os Estados Unidos criaram uma pista de pouso temporária no Irã, perto da montanha onde os aviadores se escondiam. Então, os militares dos Estados Unidos e de Israel conseguem fazer umas coisas malucas, coisas que é difícil acreditar que são reais. Agora, para entender por que o Irã está agindo da forma que está agindo agora, precisamos voltar e ver como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Pois é, sabe de uma coisa? É exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece para você, basicamente, clicando no vídeo que está na sua tela.